Povo de Deus, paz seja contigo, paz seja com todos. Estamos nós começando mais um Semeando a Palavra de Deus. Meus amados, a passagem que eu quero estar lendo com os irmãos hoje, estar compartilhando, está lá no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 18. Nós vamos estar lendo o versículo 1 ao 2 do 18 e depois nós vamos pular para o 6 até o 15. Amém? O nosso título é O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Maré, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Quem estava sentado? Abraão. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se na terra. Vamos para o 6 agora. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criador, para que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e novilho, que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntou: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dela. Sara estava atrás da porta escutando, né? A conversa ali. Abraão e Sara eram velhos e avançados de idade, e Sara já lhe havia cerrado o costume de mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer? E Sara riu. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: Sara, verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Sara mentiu para o Senhor. Mentiu, né? Dizendo que não riu, sendo que ela sorriu, sim. Ele, porém, disse: não é assim. E é certo que ristes. Amém? Só até aqui, só até o 15. Meus amados, nós vimos aqui a promessa, né? De Deus para Sara. Que Deus fez uma promessa que Deus ia dar a Sara e a Abraão um filho. Só que naquela circunstância, né? Sara achou aquilo impossível, por isso ela sorriu. Como eu velha, uma mulher velha, vou dar luz? Creio eu que ela deve ter pensado assim, né? E por isso ela sorriu. E naquele momento ela mentiu para o Senhor, porque o Senhor viu ela sorrindo, né? E Deus ainda pergunta para ela, né? Porque ela riu. Só que ela ali, receosa, né? Do temor do Senhor, ela negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que ristes. Amado, naquele momento, se Deus quisesse, Deus teria impedido que a promessa se cumprisse ali na vida de Sara. Tipo assim, Sara não confiou, não acreditou.
ela debochou, mas Deus já tinha liberado a promessa para Abraão. Lá no versículo, no capítulo 17 do 1, fala assim, ó. Quer ver? Vou ler aqui para os irmãos. O 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto na terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Então, tem outras Bíblias, né, que fala diferente. Mas aqui Deus fez uma promessa a ele, que iria dar ele um filho. E ele ia ser pai de nações. Então, a palavra de Deus não volta atrás vazia. Se Deus cumpriu, vai acontecer. Independente daquele momento de Sara ter ido. Mas Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, amados, se Deus prometeu nas nossas vidas, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Né? Amados, o que eu quero deixar para os irmãos aqui é o seguinte. Por quem nós somos reconhecidos? Por quem? Eu quero falar sobre o que nos faz ser reconhecidos. Reconhecida ou reconhecido. Que nos faz ser homem e mulher de propósitos. Pessoas fortes que resistem, né? Não pelo fato de quem nós somos, mas sim de quem é o nosso Pai. O nosso refúgio e a nossa segurança de filhos amados no Senhor. É sobre isso que eu quero estar falando com os irmãos. Nós vimos aqui no capítulo 10, né, que Sara reclamou sim. Ela reclamou, ela sorriu, porque ela já estava avançada de idade. E com certeza, pelo fato da idade dela, creio eu que ela pensou, eu não consigo mais. Ela sorriu ao olhar para a sua circunstância, pois na minha idade não consigo gerar mais. Aí imagina eu que Sara deve ter, na mente dela deve ter passado um turbilhão de coisas, né? Deve ter passado na sua mente, naquele momento. Olha só, também há um grande perigo nas nossas vidas. Às vezes recebemos uma revelação, uma promessa, uma palavra vindo da parte de Deus. E o que nós fazemos? Nós sorrimos, meio duvidoso, diante da circunstância das revelações. Ou melhor, nós duvidamos da promessa liberada de Deus para nós, né? Às vezes nós somos igual Sara. Aí nós começamos a questionar, será verdade? E essa promessa é tão grande diante do que eu estou vivendo. Foi Sara, deve ter pensado isso, que essa promessa seria tão grande diante do que ela estava vivendo pela idade dela, né? E pela idade também do esposo dela. Mas, amado, Deus vai quebrar protocolo. Deus quebra protocolo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, na minha e na sua vida, nas nossas vidas. E até liberar palavras naquele dia, que nós estamos em maior luta. Sara era estéril e a idade avançada, não podia gerar. Só que ela esqueceu. Esqueceu de quê? De olhar para quem prometeu a promessa para ela. O grande eu sou estava com ela. Né? Foi o grande eu sou que fez a promessa para ela. E ela simplesmente olhou para a circunstância da vida dela.
Mas como as promessas de Deus não voltam para trás, Ele é fiel para cumprir. Então, amados, devemos viver como se nós já estivéssemos vivendo a promessa de Deus nas nossas vidas, como se a promessa já tivesse cumprido, sabe? Como se nós já estivéssemos vivendo aquela promessa. Amado, não devemos limitar Deus diante do que estamos vivendo. Bastamos crer nas promessas que foram liberadas para nós. E é por isso que nós somos reconhecidos por Ele. E o milagre chega. E o milagre chega nas nossas vidas, né? Nós vimos que Sara duvidou, sim. Sara duvidou que pudesse engravidar, porque levou em conta as circunstâncias físicas dela e do marido. Como eu falei, acontece também com aqueles que, em vez de focar na fé, nas promessas, deixam de levar. Levar o quê? A confiança no Senhor, né? E deixa também se levar pelas circunstâncias do que está vivendo, do momento que está passando, pela dúvida, pela incredulidade. Às vezes o Senhor Deus guarda até que todas as nossas esperanças se esgotem, para então se manifestar. Foi assim que ele agiu com Abraão e com Sara, né? Tudo para Deus tem o seu tempo. E o tempo de Sara e de Abraão foi aquele. Gerar um filho na velhice. Mas a promessa se cumpriu. Assim, meus amados, eu profetizo na sua vida, na minha vida, que a promessa vai se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Não importa o tempo, não importa o momento, mas que vai se cumprir, vai se cumprir. Porque o grande eu sou está conosco. Foi o grande eu sou que nos prometeu. Então nós vamos tomar posse das nossas vitórias. Em nome de Jesus, amém? Até aqui. Peço o Espírito Santo de Deus que fale ao coração de vocês, que vocês possam ter entendimento e sabedoria daquilo que vocês acabaram de ler, de estudar comigo aqui. E que vocês possam, né, continuar a leitura para vocês entender mais do contexto da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar comigo? Aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado é o teu santo nome, Senhor. Soberano Deus e Pai, neste momento nós nos colocamos diante da tua santa presença. Ó Pai, sabemos que o Senhor já liberou a tua promessa em nossas vidas e ela vai se cumprir, porque a palavra do Senhor foi liberada sobre nós. Sabemos que nascemos para um propósito aqui nessa terra. Somos a tua herança. Ó Senhor, Sara ouviu a palavra, Sara ouviu a promessa, mas mesmo assim ela olhou a circunstância e ela duvidou. Ela sorriu por causa das circunstâncias da vida dela. Ela não olhou o milagre da promessa. E mesmo assim, Pai, a promessa se cumpriu na vida dela, porque o Senhor é fiel para cumprir. Assim também somos nós. Temos a palavra e a promessa. São coisas lindas. E nós devemos só confiar, tomar posse e crer. E confiar que Tu és a nossa vida. Tu és o nosso grande eu sou.
E por isso somos mais que vencedor em Cristo Jesus. E se o Senhor liberou uma promessa sobre as nossas vidas, Pai, ela vai se cumprir. O milagre vai chegar no tempo e na hora do Senhor, Pai. E assim nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, meus amados? Meus queridos, esse foi mais um devocional Semeando a Palavra de Deus. Peço a vocês que se inscrevam no canal, toque no sininho de notificação, porque assim vocês vão estar recebendo, né? Toda vez que o YouTube soltar o devocional, vocês serão notificados. Peço a vocês também que sejam semeador da palavra, semeando com mais pessoas, mais vida seja agraciada, seja edificada, né? Através da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir vocês a direcionar a palavra àquelas pessoas que realmente precisam ouvir do Senhor, né? Que vocês possam compartilhar. Sendo missionário também da palavra do Senhor. Amém? Peço a vocês que deixem o seu joinha, que o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e mandar para mais pessoas, e mais pessoas serão abençoadas também, né, através da palavra do Senhor. E assim, meus amados, eu vou me despedindo com a paz que excede todo entendimento, esteja no coração e no lar de cada um de vocês. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.